Porque quando a gente já conhece o paciente um pouco, que ele traz o sonho, parece que ele acende uma luz. É quase imediato. Aí é como você mesmo diz, vai de Fusca, guarda Ferrari, porque é muito rápido que a gente acessa o inconsciente do paciente. Eu digo isso porque, às vezes, o paciente não está com a Ferrari, né? O paciente está com o Fusca. Só por isso. Né? É rápido o nosso acesso. E a gente tem que cuidar acesso é muito rápido. do time do paciente. Porque se a gente for com a Ferrari, a gente vai muito na frente e o paciente fica lá atrás. E essa é a questão. É uma questão de time do paciente estar no mesmo ritmo que a gente, assim, para a gente não atropelar o paciente com as nossas compreensões. Quando eu faço isso, eu vou perguntando, fazendo muito questionamento dele. Então, eu vou deixando ele falar. Quando ele vai falando, eu vou acelerando. Mas dependendo do que ele traz para mim. Porque muitas vezes ele me traz alguma coisa que eu não tenho como ir. Né? Eu tive um paciente, acho que eu já até falei isso na supervisão, quando ele falou da morte do irmão. Que ele viu a morte do irmão. Naquele momento eu sabia, né? Que o irmão tem problemas físicos e ele precisa hoje cuidar do irmão. Eu senti que aquela angústia ali era porque era a pulsão de morte, realmente. Porque aquele irmão dele era um peso naquele momento. Ele não tinha amizade com o irmão. E não dá para sair interpretando no sonho a vontade de que o irmão morresse. Não dava para falar com ele que ele estava com vontade, que no fundo, ele queria que o irmão dele morresse, ele queria se livrar daquele peso. Naquele momento não dava. Não dava. E aí, algumas 2, 3 sessões, ele mesmo chegou a essa conclusão. E aí eu fiquei, sabe, respirei, porque não dá para você falar assim, você realmente quer que seu irmão morra, assim, você tem vontade que seu irmão morra inconscientemente. Porque é um peso seu irmão para você hoje. Eu não posso falar isso para o paciente. Eu tenho que deixar que ele entenda. E ele trouxe isso depois, né? Mas a gente vai aprendendo, né? Vai medindo e tal. A gente vai fazendo o que aqui trazendo um pouco de teoria. O Antonino Ferro diz que para a gente saber se a gente está correto ou não, a gente tem que ver o que o paciente diz depois que a gente faz uma intervenção desse tipo. Se ele continua associando, se ele produz, a gente vê que a gente acertou e a gente está num time correto. Se ele mostra sinais de resistência, se ele mostra algum tipo de defesa bem clara, a gente tem que dar uma pisada no freio. Em algum momento você trouxe isso para a gente. Inclusive, você falou assim, às vezes ele para de sonhar. Esse paciente, quando ele acessou isso, ele parou de sonhar. Depois, dificilmente ele trazia sonhos. Ele disse, eu sonhei, mas não lembro. Aí você falou assim, ele não quer lembrar. Eu me lembro disso. Ele não quer lembrar. Ele sonhava, assim, ele ficava assim, pensando, o que foi que eu sonhei? O que foi que eu sonhei? E não trazia mais o sonho. Depois de muito tempo, ele voltou a sonhar. E eu tenho uma paciente que ela sonha toda semana. 2, 3 sonhos na semana. Né? E ela gosta da interpretação. Né? E eu tive supervisão segunda-feira, na terça-feira eu tive encontro com ela, e aí eu trouxe um pouquinho do que a gente conversou na segunda-feira e ela ficou encantada. E aí, gente, dá um pum, sabe? Dá um impulso, assim. É fantástico, é muito enriquecedor, gente, porque aí, para mim também, eu tinha analisado e ela tinha concordado, ela estava achando que a gente chegou na conclusão juntas, e ela disse, não, eu acho que faz sentido, que ela achava que não fazia sentido o sonho, até rir, ela assim, esse você não vai conseguir. E aí eu falei assim, e quando ela falou, eu achei tão claro, eu falei assim, você tem certeza que eu não vou conseguir? Você consegue. E ela foi, e eu fui... Tu passou a bola para ela. Fui passando a bola para ela e ela foi, ela falou assim, cara, é verdade, não fazia nenhum sentido, mas agora tá fazendo sentido. Ela, né, assim, eu falei assim, tá na cara esse sonho. Acho que esse sonho é muito louco. Lembra que você falou da água? A gente conversando sobre isso de novo, sobre esse sonho, e ela disse que quando ela desceu no buraco, ela caiu no buraco, ela caiu dentro de um tubo. Ela estava dentro de uma cápsula, protegida.
Aí fez mais sentido ainda quando ela falou na cápsula, né? Ela não se molhou. E aí ela trouxe outro sonho, terça, que ela estava na praia de novo e não molhava. Não botava os pés na água, na beira da praia, de novo. Eu disse, você não se molhou? Ela não. Aí foi que a supervisão deu aquele... Aí quando eu falei isso, mudou. Eu acho que agora é outra direção a terapia com ela.